Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando então a live de hoje, que é um assunto que eu gosto muito e julgo muito importante. Ai, deu certo. Já convidei aqui o professor e empreendedor Guaraci Balotin, que vai participar então da live de hoje comigo, porque esse é um tema que é muito afim com as atividades que ele exerce. Ó, tô vendo o pessoal entrando. Sejam muito bem-vindos e mandem mais dúvidas. Algumas pessoas me mandaram já as dúvidas na caixinha que eu liberei de tarde. E aí eu depois vou responder aqui as principais e algumas vou passar como pergunta para o Araci, que certamente também tem muito a contribuir com a gente a respeito de empreendedorismo. Então vamos lá, vamos esperar mais uns minutinhos para o Araci conseguir acessar e a gente inicia então o tema da noite. Esse assunto empreendedorismo é um assunto que eu já venho trabalhando há algum tempo, em razão não só da advocacia, né? Eu sempre gostei do empreendedorismo porque acho que é um sistema de alavancagem muito grande. Acho que é o que realmente possibilita que nós, profissionais liberais, a gente consiga ver o nosso negócio, a nossa atividade como uma possibilidade realmente de crescimento, né? Se a gente ficar pensando no trabalho só como profissional liberal, ou seja, eu, o, meu, o meu lucro é proporcional ao trabalho que eu exerço, à quantidade de horas que eu exerço. Isso vai fazer com que a gente sempre tenha uma limitação financeira. Por quê? Porque a gente não vai conseguir, na verdade, trabalhar mais do que 8, 10, 12 horas por dia. Então, quando a gente tem uma visão empreendedora a respeito do assunto, a gente consegue alavancar o nosso negócio no sentido de que qualquer profissional liberal pode tornar o seu negócio ainda mais rentável quando passar a ver isso como uma empresa, né? Tô vendo que o Araci aceitou aqui, deixa eu só confirmar. E aí nós já iniciamos. Olá! Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, tudo bem, Araci? Tudo bem, tudo certo. Desculpa o barulho de cachorro, que tá passando uns cachorros aqui na rua da minha. Fica tranquilo, né? Nem estamos ouvindo, mas hoje eu também estou fazendo de casa, então as coisas acontecem. Mas é um bate-papo mesmo, né? Que nós havíamos combinado realmente para poder trazer algumas dicas para o pessoal, principalmente da advocacia, que precisa então dessa pegada um pouco mais empreendedora. E como eu conheço o teu trabalho, já te conheço como professor e colega há muitos anos, e o teu trabalho à frente do Instituto Elos também, eu tenho certeza que tu vai poder contribuir muito, tanto para mim quanto para quem assistir essa live, a respeito de dicas, então, de empreendedorismo, né? Então, seja muito Entendi. bem-vindo. Fico muito feliz de estar novamente contigo fazendo live, produzindo conteúdo. Obrigado, Oi, querida. Bom, Matheus. E os alunos primeiro que entrando. eu vi que o Matheus aqui deu oi, prof. Provavelmente foi seu aluno ou meu aluno, não sei te dizer agora. Mas eu quero agradecer primeiro pelo convite, né? Eu sei que algumas vezes eu fiquei um pouco distante das lives pelo excesso de trabalho em outras demandas, né? Mas a gente aos poucos vai voltando aí. Então, o que eu puder compartilhar, com certeza, eu vou estar mostrando aí formas diferentes de poder empreender, voltado, claro, nesse momento à área jurídica, mas tem muito conteúdo que vai poder ajudar as pessoas que vão estar assistindo, tanto essa live ao vivo quanto gravada depois, né, Jennifer? Sem dúvida, sem dúvida. Depois eu vou até postar ela no canal do YouTube também, vou deixar ela disponível aqui, porque um dos principais públicos que eu tenho certeza que tem interesse nesse conteúdo são alunos formandos de direito e também os colegas, né, os novos colegas, ex-alunos que estão iniciando a advocacia e que normalmente esse público, eles têm compromisso nesse horário das 7 horas, né? Então eu já conheço o público, por isso que a gente está fazendo ao vivo, mas depois, sem dúvida nenhuma, eu vou deixar esse conteúdo salvo aqui lá no canal do YouTube. Mas Certinho. perfeito, então, vamos falar sobre o tema.
Eu só queria contextualizar para que o pessoal entenda também, embora nós já tenhamos uma afinidade bem grande em relação às nossas atividades, enfim, a forma como eu trabalho, tu já conhece, eu também conheço o trabalho do Instituto, mas enfim, contextualizar para que as pessoas entendam o porquê que eu, como advogada, me alio a pessoas como você, que fazem gestão empresarial, para conseguir, então, auxiliar advogados, principalmente no início da carreira. Então, o que que acontece? Nós, na faculdade, não somos preparados para o mercado de trabalho na advocacia, né? Então, nós passamos 5 anos na faculdade estudando as leis, o código em si, questões mais técnicas sobre andamento de processo, sobre o que, que as leis prevêem a respeito dos direitos em várias áreas. Só que não nos ensinam e não está, isso na verdade não é de uma ou outra faculdade, isso não está dentro do currículo do curso de Direito, mostrar para os advogados que um escritório também precisa de uma organização, de uma gestão, assim como qualquer outro negócio. Então, nós nos preparamos muito para a atuação técnica, mas nós não temos esse preparo para a atuação no sentido de gerir esse negócio em todas as etapas que uma empresa requer, né? E eu senti muito isso quando eu iniciei a minha advocacia, e até que eu fiz, então, um determinado curso sobre gestão empresarial e eu entendi que o meu negócio não passava de uma empresa. Só que aí, Araci, o que que acontece? E aí essa parte aqui é bem a dor mesmo do aluno de direito e do profissional de direito. Acontece que nós aprendemos que existe um artigo lá no Estatuto que não nos possibilita ser empresários dentro do ramo da advocacia. Então, é vedado ao advogado ser empresário, né? E aí isso nos gera, então, aquela sensação de que nós não podemos atuar de uma forma ativa, que a gente só pode atuar de forma passiva, ou seja, a gente tem que abrir lá o nosso escritório, mas nós não podemos, então, fazer propaganda, nós não podemos chamar o cliente, né? E aí a gente tem que ficar literalmente esperando o cliente bater na porta. E isso gera uma ansiedade muito grande para todos os advogados que não entenderam ainda as formas de empreender na advocacia. Então, essa é a ideia, é a gente trabalhar, então, com essa perspectiva de que o advogado ele não pode mercantilizar o serviço da advocacia, que eu depois vou dizer o que que é, mas que ele tem N técnicas, N formas de mostrar o trabalho dele, de divulgar o trabalho dele e de também se consolidar na carreira com uma perspectiva de uma advocacia, sim, empreendedora e organizada. Ou seja, através de uma gestão empresarial, fazendo um trabalho jurídico, mas não necessariamente vendendo um produto ou um serviço como se faz, por exemplo, em loja, como se faz, ou seja, a gente Varejo, no varejo. varejo, exatamente. Né? Exato. Então, é nesse contexto que eu gostaria de abordar nessa live de hoje, que tu pudesse, então, contribuir, porque tu tem N formas de trabalho, principalmente, que eu tenho, acho e acredito também que o pessoal precisa ouvir a respeito do marketing, né? Como que a gente pode viabilizar esse marketing? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso também nesse contexto. Vamos lá, então. Vou pedir espaço e primeiro agradecer as pessoas que já estão assistindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre uma palavrinha que fala sobre várias coisas, que se chama posicionamento de mercado, né? Eu vou explicar para vocês aí do outro lado o que isso quer dizer. Bom, a palavra por si só, ela já traz um conceito que é achar uma posição ideal dentro do mercado que aquele especialista que eu trato, a pessoa como um especialista, né, no caso um advogado, que nós estamos focando na área jurídica, ele tem, né, capacidade de se tornar um especialista dentro de um determinado mercado. Mas é importante salientar que existe uma diferença muito grande entre o varejo de produtos e a venda de serviços, né, que é o que a Jennifer estava também comentando, né? Hoje nós temos uma ênfase muito grande em também ofertar serviço. E esse serviço, ele deve ser ofertado de formas bastante estratégicas e levando em conta muitos aspectos. Eu vou começar do princípio, Jennifer, e o pessoal que está aí assistindo pode perguntar, né, sobre algum tipo de situação que precise de uma maior orientação. E você também pode falar para mim sobre alguma situação que você acha que precisa ser
explicada de uma outra forma. Perfeito. Depois eu vou compartilhar as dúvidas que me mandaram na caixinha de tarde. Ótimo. Então vamos começar do princípio. Primeiro, cada profissional tem uma forma de trabalhar com o mesmo tipo de situação. Porque depende muito do conhecimento de cada um. Então, o meu conhecimento, ele é um conhecimento muito legal em várias áreas. E isso me dá a capacidade de poder olhar para uma situação e poder entender as diversas demandas que essa situação ela necessita de ser demandas que precisam ser, de certa forma, solucionadas, vamos dizer assim. Tá? Então, quando você olha para o seu negócio, você é um empreendedor. Aí você quer uma posição, quer adquirir realmente a capacidade de ter uma posição no mercado. Você tem que olhar primeiro por princípio do que é uma posição. Aonde que a gente entende como posicionar um negócio? A gente entende através do que é chamado análise mercadológica. Tá? O que é uma análise mercadológica? É a compreensão de como aquele profissional ele consegue se posicionar da forma mais inteligente no mercado em que ele atua. E para isso acontecer, nós precisamos identificar algumas coisas. Primeiro, os objetivos daquele profissional. Segundo, o histórico que ele já tem, as coisas que para ele deram certo e coisas que não deram certo. Terceiro, o público que ele tem ou que ele gostaria de ter. Isso é importante. Dentro dessa questão de público, vem aí idade, sexo, necessidades, que são as dores, né, que as pessoas buscam. São uma série de questões. Depois nós temos a cultura regional como aspecto importantíssimo de poder ser compreendido. A gente precisa saber se a cultura é mais tradicional, ela é mais flexibilizada, como que se comporta esse público nessa região. E aí, quarto, o mercado. Como que está a concorrência direta, indireta? Como que as pessoas elas estão mostrando esse tipo de serviço ou produto? Você falou de um aspecto muito importante que não se relaciona apenas à área jurídica, que são os limitadores da classe, né? Mas se relaciona também a outras áreas, como, por exemplo, a médica, a área da dentística. Existem várias outras áreas que acabam limitando o profissional a fazer, executar algumas atividades digitais ou de marketing, né? Nesse quesito, a gente tem que entender o seguinte: existem, porém, várias outras possibilidades de conseguir ajustar a melhor forma de posicionar aquele profissional no mercado, que não precisa bater de frente e confrontar essa legislação que já existe, tá? Então, tem várias oportunidades. Depois de fazer essa análise, a gente vai entender o seguinte: bom, eu como profissional, eu preciso fortalecer, diante dessa análise que foi feita, algumas potencialidades. E o que eu quero dizer? Essas potencialidades são chamadas de competências essenciais do negócio. Tá? Então, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que eu estou fazendo um trabalho com um especialista e aí eu falei para ele todas as minhas metas, objetivos. A gente fez uma análise mercadológica e ele me falou o seguinte: ó, Araci, para você conseguir chegar nessa posição que você busca, a gente vai ter que fortalecer algumas capacidades de comunicação, de marketing, que estão relacionadas a essas competências. Mostrar que você é próximo ao cliente, mostrar que você é um especialista e tem conhecimento com o que você está ofertando, mostrar que você tem cases de sucesso e que esses cases eles realmente sanaram as dificuldades das pessoas, mostrar que você é uma pessoa, aí vai muito do comportamento do consumidor, que você é uma pessoa próxima, né? Havia falado do cliente próxima, que quer se aproximar desse cliente. E aí vem várias circunstâncias que têm a ver com o comportamento que eu comunico, com a fala que eu tenho, com a comunicação textual e com as ferramentas de tráfego pago, que a gente junta dentro dessa análise mercadológica essas ferramentas digitais, né? A partir disso, nós temos uma posição que nós podemos trabalhar, que é uma posição nova. Muitas vezes o que eu encontro, Jennifer, é profissionais que não sabem comunicar e nem sabem quais são as competências que eles têm que comunicar em todos os canais. Quando eu falo canais, a gente vê um fortalecimento muito grande do canal digital. Isso é inerente para todas as atividades. Só que nós temos também o canal que não é digital, como, por exemplo, um portfólio impresso, um material, um processo de atendimento, ele não precisa ser necessariamente online, ele pode ser presencial. E aí vem a dificuldade dos empreendedores. Eles não sabem fazer isso porque eles não foram treinados para fazer isso. Então, eles não têm nenhum preparo sobre vendas, que seria essencial, porque na verdade está vendendo um serviço, está vendendo nem só um serviço às vezes. Às vezes está vendendo uma ideia. Eu brinco com o pessoal que, na verdade, a gente pensa que a gente vende o nosso serviço ou o nosso produto.
Nós não vendemos serviço ou produto. Olha só, pessoal que está assistindo, vai assistir depois, marca muito bem essa afirmação. Os produtos ou serviços que a gente vende são símbolos. O que a gente vende é que está por detrás de um símbolo. Na psicologia tradicional, a gente trabalha muito a questão da simbologia. Uma roupa traz um símbolo, é um símbolo de alguma coisa, alguma questão emocional que eu estou buscando. Um serviço também é um símbolo de alguma necessidade emocional que eu estou buscando sanar. Então a gente tem que entender que na área da advocacia, quando uma pessoa ela vai buscar o produto da advocacia, por exemplo, em um divórcio, né? Ah, eu vou buscar a Jennifer como a pessoa que vai fazer o meu divórcio. Ela está buscando uma amiga. Ela está buscando uma pessoa, uma conselheira. Ela só busca a Jennifer porque ela entende que ela é uma amiga, ela é uma conselheira, ela é uma pessoa que pode me ouvir. Então, não é o serviço da Jennifer, de fato, que ela busca. Ela busca algo que está por detrás do serviço. E é esse algo que o empreendedor não consegue entender. As coisas que nós vendemos são símbolos, mas antes do símbolo vem o conceito dessa coisa. E no nosso trabalho a gente procura entender quais são os símbolos que a gente quer ofertar para esse cliente e quais são as formas de esse cliente de ficar muito claro para esse cliente o que nós estamos atrelando ao símbolo, que geralmente é o contrário. Eu vou, por exemplo, na área da advocacia, que é muito normal, eu vou ofertar segurança ou proximidade, mas eu sou uma pessoa que usa só o palavreado muito técnico, ou eu não consigo ser uma pessoa que transmite flexibilidade, ou às vezes eu tenho uma cara sisuda, né? De estar meio brabo, porque as coisas são tão técnicas, e eu acabo distanciando esse tipo de cliente. Então, a gente tem que entender que nós vendemos símbolos, que por detrás desse símbolo existem os conceitos reais que as pessoas buscam sanar quando buscam nós como especialistas. Perfeito. Na verdade, essa perspectiva, ela também vem de um advogado mais empreendedor. Por quê? Porque ele consegue entender que ele precisa de outras habilidades, além daquelas vinculadas ao jurídico por si só. Então, a gente pode dizer que um advogado empreendedor é aquele também que tem um preparo muito maior do que o jurídico, mas que tem um preparo, tem certo desenvolvimento pessoal, porque a gente precisa, por exemplo, saber se portar, saber como que identificar qual é a fragilidade do cliente, saber vender, então, a nossa ideia, né? Conseguir captar, como tu disse, exatamente qual é esse valor que o cliente busca nesse atendimento, porque, na verdade, a maioria das contratações que a gente faz, e isso a gente aprende até como vendas, né? Normalmente, o que acontece quando a gente consegue fechar um contrato em qualquer área, mas na advocacia também. A gente, na verdade, está vendendo e está conseguindo captar desse cliente uma necessidade que ele tem, mas no sentido até de um sentimento que você consegue levar para o cliente. Eu trabalho muito na advocacia com um sentimento de segurança. Por quê? Porque eu sei que a dor do empresário, que é o meu, entre aspas, avatar, é o meu público-alvo, né? É justamente ele se sentir tão inseguro em relação a demandas trabalhistas. Então, com o que eu vou... qual é o palavreado, qual é a forma da proposta, o que eu vou propor, o que eu vou vender para ele. Eu não vou vender muitas vezes uma assessoria, eu não vou vender um contrato, eu vou vender segurança. Então a gente precisa ter essa pegada na advocacia para que a gente consiga, então, nos relacionar bem com o cliente, desde o momento em que tu responde aquela chamada de WhatsApp, né? Responde aquela mensagem de WhatsApp, até o momento, então, em que a gente apresenta a proposta. É inevitável a gente poder entrar um pouquinho na questão de como a gente constrói relacionamentos, né? O ser humano ele é totalmente relacional, ou seja, ele se relaciona, ele necessita da relação humana, né? E a partir desse ponto, a gente sabe que a relação humana, ela acaba comercial, principalmente, aquela atrelada à compra e venda de alguma coisa, um produto ou serviço, ela está baseada no nível de segurança. É só a gente se colocar no lugar do cliente, né? Quando que a gente vai comprar algo de alguém? Ou quando que a gente vai ser assessorado por alguém? Quando a gente se sente seguro o suficiente para isso acontecer. Só que as formas da gente poder comunicar e estreitar laços, principalmente levando em conta os meios digitais, para cada tipo de profissional é diferente. Essas ideias meio que padrões, que às vezes a gente percebe que são comunicadas, né, para a grande massa, elas não funcionam de forma padrão. A gente tem que estudar exatamente qual é o caso de um determinado tipo de profissional,
com determinado tipo de perfil. Imagina, por exemplo, a gente mudar totalmente o perfil de um profissional, colocando palavras que ele não usualmente fala e fazendo ele mudar totalmente o seu perfil. Isso fica uma coisa que é superficial. Então a gente Completo. não pode perder a essência desse profissional, mas a gente tem que saber tornar mais qualificada essa essência. Usar algumas estratégias para que possa ser comunicado melhor tudo isso. Uma coisa importante, Jennifer, a relação hoje ela é feita em diversos canais. Hoje nós sabemos que pela construção aí desse mundo de possibilidades digitais, nós podemos ter relação com as pessoas no nível digital, né? E essas relações, elas também surtem efeito de se tornar processos que realmente vão ser coisas pessoais, né? A pessoa te conhece no nível digital, ela vai sentir segurança ou não por aquilo que você está apresentando e ela vai buscar o seu número de contato para poder conversar com você. Uma coisa importante que eu sempre falo para os empreendedores que a gente atende é o seguinte: quando você comunica algo, seja no teu website, seja com um portfólio digital, que hoje é essencial tudo isso que eu estou falando. Website, portfólio Mínimo, digital, né? É o redes mínimo. sociais, é o mínimo, é essencial para qualquer atividade. Tudo aquilo que você comunica vai transmitir informação para todo tipo de cliente que possa existir. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu vou comunicar, mas eu não tenho tráfego pago, que é uma outra alternativa, é trazer clientes para enxergarem você, né? Mas o cliente que é seu amigo, Jennifer, e que de certa forma você falou sobre mim, ele vai lá na minha rede social conhecer quem eu sou. Ele vai lá no Google buscar quem é o Aracy Balotin e ele vai buscar informações. Então, assim, esse material de website, rede social e todo o material de comunicação, vídeos, tudo que a gente faz, ele é acessível para todos os clientes que não necessariamente vêm do tráfego pago. Vão enxergar esse material. E isso vai fazer com que haja um processo que é chamado de pré-venda. É um processo que diminui as objeções que esse possível cliente vai ter sobre o meu serviço ou meu produto. Isso é essencial para um processo de atendimento. A gente minimizar essas objeções que podem ocorrer. Quando você tem lá uma comunicação muito clara, muito objetiva, um vídeo falando sobre a tua vida, sobre o que você pode resolver na vida dessa pessoa, de forma a se conectar com essa experiência que ele está tendo, as objeções elas ficam menores e a vontade, a motivação de conhecer você é muito maior. E E isso a já é... sintonia, né? A gente sem a sintonia, a empatia, a gente consegue gerar conexão com as pessoas, né? Sim, exato. Eu vou colocar até um desafio aí para o pessoal que está assistindo esse canal. Depois, né, vocês coloquem o meu nome aí, o Aracy Balotin, no Google. E aí vocês vão ver o nível de canais que vocês vão ser levados para saber um pouco mais sobre mim. Então é muito fácil de saber sobre mim. E a gente tem que usar a alternativa do online de forma estratégica, porque nós também podemos sabotar o nosso negócio através do nível online. Se a gente não comunicar bem, se não tiver qualidade naquilo que nós estamos fazendo, se Com nós não certeza. estivermos ofertando o produto para o público correto, a gente pode fazer o contrário, fazer com que as pessoas elas se inibam de poder estar nos contatando e ainda criem inúmeras objeções de podermos estar fazendo algum tipo de trabalho conosco. Essa é uma linha muito tênue, inclusive, né? Olha assim, mas todas essas ferramentas que tu falou ali, que eu disse, é o mínimo. O que acontece, né? Hoje, o online, ele tá tão em voga que justamente você ter essas ferramentas ou não é o que separa profissionais de amadores. As pessoas hoje esperam, no mínimo, uma página de Instagram bem organizada. Elas perguntam, e isso era muito fora da nossa perspectiva um tempo atrás. A gente antes andava com cartão, né? O advogado andava sempre com cartão. E hoje as pessoas perguntam, qual é a tua página do Instagram? Né? Então, uma outra coisa que eu acho muito interessante, a maioria dos clientes que entram em contato comigo, embora eu tenha escritório físico, eles querem atendimento online. Então, vocês vejam que o advogado empreendedor também, ele não necessariamente precisa ter um espaço físico, mas ele precisa sim ter uma página de Instagram organizada, ele precisa ter um layout ali para oferecer a proposta dele de uma forma
mais padronizada, aquela questão de website, enfim, hoje isso é o mínimo. E essas ferramentas para nós estão muito distantes ainda, embora a gente saiba da necessidade disso, principalmente até depois da pandemia, isso fortaleceu muito. Mas isso ainda está muito fora da nossa realidade. Um advogado, ele não sabe mexer, e não tem que saber, na verdade, mas ele tem que saber o caminho para chegar lá. Contratar alguém, qual é o mecanismo, né? Qual é a forma que eu vou desenvolver esse trabalho no online. Mas pelo menos o mínimo tem que ter, que é o website, que é página de Instagram, que é algum tipo de Portfólio digital, portfólio portfólio digital. digital, algum tipo de conteúdo de divulgação do que ele faz, né? Sim. Eu vejo que, pelo menos no nosso trabalho, né, falando como instituto, a gente trabalha o posicionamento ou reposicionamento, se é um profissional que já existe, né, no mercado e que já está trabalhando, se chama reposicionamento, uma nova posição. Para Uhum. empresários ou empresas que estão iniciando as atividades, o conceito é de posicionamento, que na verdade é a mesma coisa, mas em intensidades diferentes. O nosso trabalho é também ensinar o especialista o porquê das coisas estarem acontecendo daquela forma, né? Eu acho que Uhum. muito mais do que a pessoa simplesmente ter alguém para executar, pelo menos é o meu ponto de vista, é ter alguém para orientar do porquê que essas atividades estão sendo feitas e qual é o objetivo delas. Porque aí você treina a pessoa do outro lado para ela poder já assim, ficar conectada a esse tipo de procedimento que vai facilitar a vida dela, com certeza. Claro, para não gerar dependência também sempre de alguém, né? Sempre. Claro, tem coisas que existe, claro, que um profissional que é da área jurídica dificilmente vai se transformar num web designer, dificilmente Uhum. vai se transformar num gestor de tráfego pago, dificilmente vai se transformar numa pessoa que vai fazer o design de e-cards, que é aqueles que chamam de posts, mas o nome correto são e-cards. Então, não é o foco, não é o carro-chefe do especialista da área jurídica. Ele vai Uhum. contratar uma equipe para fazer isso, mas ele precisa saber o porquê que isso está sendo realizado. O Claro. porquê o procedimento, o projeto é assim e não de uma outra forma. Isso dá, sim, um conhecimento para que ele possa utilizar as ferramentas de forma mais adequada. Perfeito. Horaci, e uma outra coisa que eu queria, a tua contribuição, porque eu acho que é um assunto também que demanda, assim, para o advogado um certo. A gente precisa despender energia para fazer esse trabalho que talvez para você que já trabalha com os empresários, enfim, pode dar uma clareada para a gente como fazer isso. Porque o que eu tenho trabalhado, inclusive com os meus alunos em sala de aula, né? Que nós temos 4 a 5 pilares que são imprescindíveis para a advocacia empreendedora, essa advocacia do século XXI. A primeira, então, nessa perspectiva mais gestão mesmo do negócio, tá? Primeiro é o controle financeiro. Então, a gente precisa ter o controle da movimentação de caixa, a gente precisa ter uma previsão do que a atividade demanda de gastos fixos, qual vai ser a forma que o advogado vai conseguir manter o negócio dele dentro das previsões do fixo mesmo, do gasto fixo, né? Porque ele vai precisar. Normalmente, o advogado tradicional, ele não tem uma lucratividade que ele possa ter uma visão, assim, mensal, né? Então, a gente recebe, quando a gente depende da advocacia tradicional, do processo judicial, a gente recebe alvarás de tempo em tempo. E aí, o advogado sempre trabalha com aquela perspectiva de que um alvará de um valor considerável é o que salva o ano do advogado. E isso, numa visão empreendedora em que a gente precisa ter previsão, não se mantém, não se sustenta, né? Então, o que eu tenho falado muito para os meus alunos é que a advocacia, ela requer um controle financeiro. E para isso, nós precisamos trabalhar com renda fixa e renda variável, ou seja, perfeita a ideia do processo com um valor maior que depois vai ser expedido o alvará. Mas eu não posso desconsiderar que eu preciso de valores fixos mensais para manter, então, essa atividade. Isso parece algo muito óbvio, mas ainda precisa ser dito. Por Sim. quê? Porque, principalmente no início da carreira, os advogados não sabem como fazer essa renda fixa, né? E aí eu tenho dito, inclusive lancei
o curso Método 4x4 nesse sentido, para ajudar pessoas que estão no início da carreira e precisam dessa renda fixa. Então, o que eu sempre falo? Assim como o dentista, assim como o médico, nós precisamos cobrar pelo nosso atendimento. Isso aí já vai gerar uma renda rápida e a gente consegue ter uma previsão mensal de valores, porque a gente consegue, a gente sabe mais ou menos quantos clientes novos você tem por mês, cada atendimento, então, geralmente vai resultar em um parecer jurídico, esse parecer jurídico também é cobrado, e depois os procedimentos judiciais ou extrajudiciais também. Então, isso gera uma organização financeira que ajuda na gestão do escritório, né? Um segundo ponto, e depois eu gostaria que tu ressaltasse, enfim, até como gestor, né? Que pudesse nos ajudar, então, a expandir a mente nesse sentido e trazer ideias para esse pessoal. A segunda é a questão de padronização de serviço. A gente tem que trabalhar com a perspectiva de que, sim, a advocacia demanda, sim, conhecimento técnico, mas que nem tudo é tão técnico assim, é tão específico assim, que a gente não possa padronizar. E aí terceirizar para funcionários, eu não digo nem estagiários, mas tem demandas que podem ser também repassadas aos estagiários, mas padronizar no sentido de que a gente possa, então, alavancar o nosso negócio através de contratação de mão de obra. E isso, dentro da advocacia, é uma das piores dores, porque o advogado ele não consegue padronizar atendimento, não consegue padronizar parecer para conseguir, então, terceirizar isso. Sempre ele tem que estar fazendo. Isso limita demais o advogado, porque ele só vai conseguir receber pelas horas que ele trabalhar. Então, ainda que ele seja uma pessoa muito trabalhadora, né, muito dedicada, ele vai conseguir trabalhar o quê? 12 horas por dia? Sempre vai estar com a questão financeira ligada ao limite de horas trabalhadas no dia. Então, a padronização do serviço, ela leva também essa possibilidade de alavancagem. E aí, claro, questão de produtividade também vai de cada colega, né? E aí, por fim, eu falo muito na questão do marketing também empreendedor na advocacia, que seria, então, essa perspectiva do advogado que não pode mercantilizar, né, a situação como se fosse uma simples venda de produto de serviço, mas pode gerar conteúdo. E esse conteúdo aí, através de todas essas ferramentas que eu tinha falado, então, automaticamente vai fazer com que ele consiga se consolidar cada vez mais na carreira. Mas se tu puder falar um pouco a respeito dessa parte de gestão mesmo financeira e na parte, então, de tornar esses procedimentos cada vez mais possíveis de ser terceirizados. Então, uma demanda tão técnica, né? Sim, desculpa que eu tô mexendo aqui, que o meu celular não parou hoje 1 minuto e ficou sem bateria. Daí eu conectei aqui, mas faz parte do ao vivo, né? Eu tô me virando nos 30 para não cair o telefone. Sem problema. Faz parte. Então, pessoal, olha só. A Jennifer tocou no assunto essencial, que é a questão da sustentabilidade do negócio, né? Uhum. E eu vou dar o meu exemplo. Tá? Hoje existe uma equipe que faz atividades que são conectadas ao meu trabalho. E que sem essa equipe eu não poderia ter a demanda que hoje nós temos. Então, eu assumo o cargo de coordenação e os meus colegas de execução das tarefas. Isso é um princípio muito parecido com o que qualquer tipo de profissional liberal pode desenvolver no seu negócio. A partir do momento em que eu crio um processo onde existem pessoas que executam, obviamente, vai ver o salário dessas pessoas, vai ver o custo fixo, eu também amplio a capacidade de demanda. E essa demanda, ela quer dizer o lucro que a empresa tem, os valores que a empresa gera para poder pagar todo esse tipo de processo que a gente acaba criando. Quando você focalizar, você aí do outro lado, se você tem a ideia, você é um profissional liberal e quer simplesmente centralizar tudo na sua mão, você vai ter um grande limitador que é o tempo, certo? Então, esse limitador, ele vai gerar algumas limitações financeiras também. A maior parte das pessoas que trabalham com a área de profissional liberal é o medo de colocar na mão de outras pessoas. Mas existe o medo por quê? Porque elas não sabem treinar outras pessoas. Porque elas têm dificuldade. Porque elas pensam que tem que ser da forma com que elas fazem. E Que isso ninguém vai não é fazer melhor. verdade. Isso não é verdade.
tá? Então, o que falta no profissional liberal são aquilo que é chamado de soft skills, que são desenvolver capacidades comportamentais, que tem a ver com inteligência emocional, com flexibilidade, com capacidade de treinamento, com capacidade de gestão de conflito, que lá na faculdade pouco é treinado. A gente pouco tem essas disciplinas. E aí sobra para o profissional liberal hard skills, que são capacidades técnicas. Só que as técnicas precisam das comportamentais. Senão você vai ficar preso em uma situação onde você não consegue aumentar um pouco mais a capacidade de poder produzir mais, né, serviços para o teu negócio e fica também limitado a você estar centralizando tudo que acontece no teu negócio. Não é porque você é uma profissional liberal ou você é um profissional liberal que você não pode ter uma equipe que possa, em conjunto com a tua estratégia, executar atividades que te dão a capacidade de você trabalhar em vários tipos de atividades simultaneamente. Exato. Né? Exato. Então, é uma questão comportamental. Geralmente, quando existe essa centralização, é porque a pessoa tem medo de colocar outra pessoa ao lado dela, tem receio de que as coisas não possam ser da mesma forma, ou seja, tem que fazer como eu faço. Ninguém vai fazer como você faz. E tá tudo bem, a gente tem que saber tirar, extrair o que as pessoas têm de melhor. Tem medo também de poder colocar uma outra pessoa no processo em si, tem dificuldade em treinar outras pessoas. Aí a gente vai ver dificuldades que são dificuldades comportamentais. Né? Então, o profissional, em qualquer área, a gente está falando do liberal, ele tem outras capacidades que ele precisa desenvolver nesse novo ambiente, que são capacidades de poder usar as ferramentas digitais, capacidades de poder expandir o número de horas que ele pode estar trabalhando com o seu negócio, sem deixar de lado a sua vida, certo? Então, assim, porque você tem que ter tempo, pelo menos para mim, né? O princípio geral é você ter um ponto de equilíbrio na maior parte das circunstâncias. Então, tu tem que ter tempo para viajar, para o teu lazer. Isso é saudável, a criatividade está lá em cima. Para poder ficar doente, para poder ter um dia que tu não tá bem. Exato. E como que a gente faz sozinho, né? A gente Exato. tem que... Nós somos humanos, né? A gente tem situações que a gente não vai conseguir, de certa forma, mudar, né? Então, nós temos que entender que a gente precisa começar a mudar a mentalidade. É por isso que quando eu faço análise mercadológica, eu também realizo uma análise de perfil comportamental, tá? E aí, o que isso faz? Isso faz com que eu entenda como é que funciona a mentalidade daquele empreendedor, o que para ele é a verdade da vida dele, da carreira, do trabalho, e como isso impacta no negócio. Porque, na verdade, os negócios que nós temos, eles são simplesmente o espelho da nossa mentalidade. Então, se nós temos problemas financeiros, é porque lá dentro da nossa mentalidade a gente está com dificuldade de trabalhar com o dinheiro, certo? Se nós temos problemas de relação ou problemas de saber se conectar com um determinado público que a gente precisa se conectar, é porque a gente tem dificuldades relacionais que estão lá dentro do nosso nível pessoal, não tem nada a ver com a carreira profissional. Então, eu costumo estimular as pessoas que trabalham comigo de elas poderem se abrir a poder fazer uma análise de perfil comportamental. E aí a gente vai entender um pouquinho aonde que a pessoa ela tem que desenvolver alguns potenciais que ela está deixando de lado e que vão afetar diretamente a sua carreira. E isso, Araci, tem a ver com a questão que a gente sabe que é clichê na área empresarial, que é responder a missão, visão e valores, né? Também, com certeza. Imagina uma coisa, ó, uma pessoa que ela tem dificuldade de saber o que ela está fazendo, ou por que ela faz o que ela faz, aonde ela quer chegar e como que ela vai definir esse caminho, que são os valores, né? Se ela tem dificuldade de fazer isso na vida dela, é muito provável que ela tenha dificuldade de fazer isso na carreira dela, né? Mas sabe que eu vou te dizer uma coisa. Essa é uma questão que eu acho que está muito ligada, como tu disse também, com o próprio desenvolvimento pessoal do empresário, né? Exatamente, claro. E tem pessoas que fazem porque fizeram aquela faculdade, né? Semana passada, por exemplo, eu estava na aula e uma aluna me disse: Pro, eu não gosto do direito, não me identifico. Eu disse pra ela: então, vou te dizer uma coisa, vai embora e não volta mais, desaparece, vai enquanto é tempo. Por quê? Porque é uma pessoa que, se ela já identificou que ela não gosta, muito provavelmente ela não vai conseguir desenvolver uma carreira de sucesso, né? Então nós temos que entender que a nossa atividade ela tem que estar alinhada com os nossos valores pessoais. Obviamente que todos nós desempenhamos
uma profissão, né? Realizamos uma atividade para fins lucrativos, sem dúvida nenhuma. Porém, isso tem que ter pelo menos um pouco, ou bastante até, vínculo com o nosso propósito de vida, o que, que eu quero, qual é a minha missão dentro disso. Então, essas habilidades que a gente tem que desenvolver, de preencher, eu digo às vezes para os meus alunos, tem que pegar algumas ferramentas para entender como organizar um escritório, ferramentas básicas, assim como, por exemplo, o Canvas, né? Se vocês colocarem no Google aí, Canvas empresarial, vai aparecer um modelinho ali de relatório que a gente vai preenchendo. Aquilo ali é o mínimo que a gente tem que saber para começar um negócio. Então, tem que saber quanto que tu vai demandar de valor mesmo. Tem que saber quais são as ferramentas que você precisa para começar esse negócio. Qual tipo de profissional que você precisa ter junto, em parceria, para conseguir desenvolver aquela atividade. Enfim, a gente tem que ter esse mínimo de organização estratégica para que o nosso negócio seja viável. É, eu concordo, e são vários pontos, na verdade. Uma questão importante que eu quero relembrar é que os conceitos das coisas para os nossos clientes, eles estão por detrás dos símbolos. Da mesma forma, isso acontece para nós. Então, por exemplo, o sentido de sucesso, o que é para você? O que é para mim? O que é para o pessoal que está aí do outro lado? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Não existe um conceito padrão, né? A gente tem que entender muito como que a gente explora esses símbolos na nossa vida, que é autoconhecimento, certo? É conhecer a si mesmo, né? E eu vou dizer para você o seguinte, no começo dos negócios, né, que a gente quer abrir ou que a gente quer fazer acontecer, a gente está com o estímulo da motivação, a gente quer. E é lá no meio do negócio, depois de quebrar a cabeça várias vezes, que você vai entender que existe alguma matemática que não está funcionando. E essa matemática é a falta de entendimento sobre você mesmo, sobre o teu comportamento. Então, assim, a motivação por si só, ela não vai fazer você mudar algumas questões comportamentais que afetam negativamente o teu negócio e a tua carreira. Até então, porque a gente não está motivado. E isso é para tudo na vida, não é só na tudo. carreira, né? É claro, a gente está focalizando agora na questão da carreira, mas isso é para tudo na vida. Então, se você aí do outro lado pensa em fazer algum tipo de trabalho, né? Abrir algum tipo de negócio, eu te aconselharia a você buscar também, além da questão técnica, que é muito importante, do conhecimento, é uma questão de se conhecer um pouco mais. Porque aí você vai também definir o tipo de negócio que mais vai ficar confortável para o perfil que você tem. Às vezes a gente pensa, eu vi um negócio dar certo dessa forma. Você vai lá e faz o negócio, né, acontecer num formato diferente. Você nem sabe se isso vai ser algo que se conecta com a tua essência, com as tuas características. E aí lá no meio você fala, joguei dinheiro fora. Deu errado. Por que dá errado o negócio? Porque as pessoas não conectam o negócio aos estímulos que elas mais têm de capacidades. E por outro lado, elas desconhecem as capacidades que elas deveriam desenvolver. E aí acontece de ter essa deficiência no negócio, que é a deficiência da pessoa. Da própria pessoa. Exato. E sabe que isso me lembrou um ponto que é crucial para nós da advocacia, que é nicho, é definir qual é o teu nicho. Porque a gente vê, principalmente advogados recém-formados, que a gente passa ainda, às vezes nem é recém-formado, mas a gente passa e vê as plaquinhas que diz assim, ó, civil, empresarial, trabalhista, criminal, previdenciário. E aí, eu assim, de jeito nenhum, colocando em voga ali, enfim, querendo menosprezar colegas, enfim, de jeito nenhum, cada um sabe da sua opção, da sua organização de escritório, enfim, né? Mas a gente vê que é humanamente impossível ser muito bom, ser expert em todas essas áreas. Então, o que eu sempre falo para o pessoal que está iniciando, ou para o pessoal que já iniciou mesmo, mas que ainda não conseguiu dar esse rumo, esse foco dentro da carreira jurídica, descobre qual é a área que você mais tem facilidade. Aí me dizem assim, mas é direito de família, por exemplo, mas direito de família não dá dinheiro. Tudo pode dar dinheiro, tudo pode ser altamente lucrativo se você souber explorar. Então, esse negócio de que uma área não dá dinheiro, não é isso. São as pessoas que não souberam explorar,
por trás daquela área, quais são as potencialidades. Então, você tem que descobrir, assim, o que que é afim com o que você gosta. E eu trabalho o afim com a facilidade mesmo, a gente sabe, em sala de aula. Tem alunos que têm muita facilidade para uma disciplina. Isso significa o quê? Que esse aluno tem mais habilidade de trabalhar esses conceitos. Então, aí já tá a dica para vocês. Pô, eu não sei em que área começar a trabalhar, o direito é muito amplo. É a área em que você mais teve facilidade na faculdade. E aí você vai se especializar naquilo, vai se tornar um expert e vai descobrir como explorar aquela área de forma que o teu trabalho te traga a renda que você julga então necessária, ou que você julga que está alinhada com o teu conceito de sucesso. Né? Sim, Mas essa questão de trabalhar em tudo, tu não faz nada bem. E aí você mesmo começa a ter a sensação de que você não é bom. sim. E aí automaticamente isso desmotiva, né? Então essa dica, assim, para o pessoal, eu tô sempre ratificando e vai ser sempre nesse sentido. O que a gente pode fazer é, de repente, dentro de um escritório, trazer outros nichos, então, mas daí com a perspectiva do quê? De terceirizar. E ainda assim, eu digo que o cliente, ele prefere ter a sensação de que aquele advogado, ele é especialista só naquilo. O cliente mesmo É, gosta dessa eu ia, ideia generalista. eu ia te falar que essa comunicação, né, que não existe uma pessoa que sabe fazer tudo, isso é uma coisa óbvia, né? Mas existe também estratégias diferentes. Por exemplo, um profissional liberal que se associa com outros profissionais que trabalham em outras áreas. E aí ele comunica como se trabalhasse em várias áreas, mas não é ele que vai fazer tudo, né? Isso é uma estratégia. E ela é uma estratégia que funciona muito bem, muitas vezes, certo? Agora, a forma com que você vai comunicar isso vai depender muito, né, do projeto que tem que ser realizado, né? Como eu havia falado, da região e de várias outras coisas. A gente tem que entender que nós, costumeiramente, não é consciente isso. A gente associa a pessoa a uma posição. Por isso que se chama de posicionamento. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. A gente vai pedir conselho para pessoas que, para nós, parecem ser pessoas mais maduras que nós. Concorda comigo? Isso acontecia desde a infância. Então, eu ia pedir lá conselho para a avó, para o vô, para o pai. Geralmente eram para pessoas que pareciam ser mais maduras. E é aí que o especialista vem. Então, nós temos que entender como que esse público enxerga esse possível especialista para essa área. Então, não existe um projeto igual para todo mundo. Nós temos que explorar aquilo que é inerente à capacidade que aquela pessoa tem de comunicar alguma coisa que seja inteligente para dar uma posição. Um relacionamento gera segurança quando eu dou uma justificativa do porquê eu me relacionar com uma determinada pessoa. Isso acontece em todas as áreas, pessoais, de amizades, né? Seja que tipo de amizade, profissionais, comerciais. Então, quando uma pessoa ela vai buscar o meu trabalho, eu tenho que mostrar com clareza o porquê ela deveria estar se relacionando comigo, que exige uma capacidade de soft skill, uma capacidade de relacionamento, Desenvolvimento. que às vezes é difícil do profissional ter por ele ser tão técnico, entendeu? Ele desenvolveu a capacidade técnica, mas ele deixou de lado, por N motivos, a capacidade comportamental, de argumentação, de comunicação, de linguagem corporal, de poder comunicar aquilo que é preciso. Comunicação estratégica é você diminuir a evidência de algo que pode ser negativo para esse possível cliente e aumentar a intensidade de algo que pode ser positivo. Mas para isso eu tenho que entender esse cliente, a necessidade, qual é o público. Então são vários tipos de pequenos comportamentos que fazem você se tornar uma pessoa que domina algumas questões comportamentais que vão te ajudar. Perfeito, muito bem colocado, Araci. Eu mesma, né? Eu tenho 11 anos de advocacia e eu mesma mudei muito em relação a isso, porque eu sempre tive um padrão mais técnico para atendimento, às vezes até para vestimento, enfim, e eu vinha com isso, porque isso é meu mesmo. Desde até da época em que eu era aluna, eu já tinha essa forma de me vestir, de me portar mais técnico. E aí, depois que eu trabalhei até com empreendedorismo de marketing, de relacionamento, né? Eu aprendi o quanto a gente precisa se moldar de acordo com o nosso cliente. Então, por exemplo, eu atendo um nicho que é super, de pessoas assim, super próximas, comprometidas, empreendedoras e tal, mas é um nicho mais simples.
o estilo do cliente ele é mais simples. Então, o que eu já entendi? Que, né, a minha abordagem para quando eu vou atender esse cliente, ele não pode ser uma abordagem tão técnica. Eu tenho que conhecer as dores desse cliente, eu tenho que falar os termos que ele fala. Claro que a gente, quando está atendendo, também vai manter a questão do conhecimento técnico para mostrar também o conhecimento que tu tem para o cliente, para explicar para ele. Mas a questão comportamental mesmo, eu tenho que me aproximar desse cliente. E para isso, eu precisei até fazer algumas visitas a pessoas semelhantes para eu conseguir entender a realidade desse nicho de clientes. Então, quando a gente se coloca mesmo nessa posição de criar empatia com o cliente, isso é muito poderoso, né? E nós, do direito, nós temos esse costume de nos manter muito na fala técnica, na fala do processo, muitas vezes com termos da lei e tal, e isso não é bacana, dependendo do nicho. Tem alguns clientes que preferem dessa forma, mas a gente consegue identificar. Agora, a grande maioria gosta realmente dessa aproximação entre o profissional, até porque o advogado por si só, ele acaba se tornando muito próximo do cliente. Sim. É que assim, ó, o que a gente tem que compreender é o público, né, que a gente tem. Você está me ouvindo, Jennifer? Sim, te ouço Tá. bem. É o público que a gente tem. Por exemplo, tá? Existem diversas gerações. Só quais são as gerações que mais produzem e consomem hoje? É a geração X e a Baby Boomers, certo? Então são duas gerações distintas. Existem mecanismos de comunicação que se associam a esse tipo de geração. E a gente tem que entender isso. Então, depende do público que você está falando. Se você vai falar para um público mais velho, geralmente a comunicação ela tem um tipo de intensidade. Se você vai falar para um público mais jovem, e eu digo em torno de 35 a 45 anos, que é uma geração que produz muito, geralmente aí são os gestores novos dessas empresas que estão despontando no mercado, estão dentro dessa faixa etária, aí você tem que usar um artifício de comunicação diferente, né? Claro. Os mecanismos diferentes. Eu sempre cito para os nossos clientes que eles precisam criar o que é chamado no varejo, né? No varejo no sentido de venda de produto ou serviço. É chamado Omnichannel. O que é Omnichannel? É um canal que converge todos os tipos de contatos que as pessoas vão poder acessar e chegar até mim. E esses contatos são rede social, website, portfólio digital, né? Então, esses canais eles têm que convergir para um mesmo tipo de comunicação, tem que converter as pessoas a imaginarem coisas muito semelhantes sobre nós e construir a nossa marca, que é a construção do branding, né? É construir a nossa marca. Outra questão importante, as pessoas não compram de coisas, elas compram de pessoas. Então, essa ideia de distanciar a minha logo de mim mesmo é uma ideia que não funciona. Eu tenho que aproximar. Então, a minha logo sou eu. E eu tenho que mostrar. E aí vem uma estratégia que é chamada de estratégia do especialista, que é a estratégia onde a gente mostra a pessoa falando sobre a vida dela, falando sobre o que ela pode ajudar, falando que, claro que em cada projeto vai haver uma definição de estratégias. Mas Sim. o importante é fazer a pessoa comunicar ela mesma aquilo que a gente precisa que seja comunicado. Perfeito, muito bom. Muito bom, Araci. Eu sempre aprendo muito te ouvindo falar, né? Eu tenho certeza, tinha certeza que te trazer para esse espaço aqui ia ser muito importante para ratificar algumas das coisas que eu já falo, mas, sobretudo, para trazer novos conceitos para esse pessoal que está iniciando, porque, sem dúvida nenhuma, o conhecimento que eu tenho faz parte também da minha história. Mas como é importante trazer alguém de fora para olhar e para dizer, olha, existem outras possibilidades, né? Eu tenho feito cada vez mais, tenho me aprofundado cada vez mais na questão do empreendedorismo, por ser um assunto até que vem da minha família. Meus pais são empresários, enfim, eu cresci nisso e sempre trabalhei com empresários, né? Mas realmente na advocacia eu venho fazendo isso em torno de 4 a 5 anos. Então, tudo que eu tenho feito e que eu tenho visto dar certo, eu tenho tentado de uma forma ou de outra, inclusive com o curso que eu falei, e vai ter o lançamento da segunda edição do curso em dezembro, realmente assim, auxiliar advogados
que estão iniciando na carreira ou alunos que estão terminando a faculdade e não sabem como iniciar, quais são os procedimentos que podem tomar para que tenham uma advocacia realmente mais organizada financeiramente, com procedimentos, com a possibilidade de terceirização desse trabalho, com a fidelização de clientes na área de assessoria, enfim, eu tenho tentado contribuir de todas as formas, né? Mas esses conceitos que tu traz, principalmente relativos a desenvolvimento pessoal, são essenciais para isso. Então, eu fico imensamente grata, a gente está fechando aí 1 hora, e fico imensamente grata de poder ter você aqui hoje, né, compartilhando toda essa tua experiência. E eu sei que você efetivamente vive isso aí no Instituto, ajuda zilhões de empresários. E certamente o pessoal depois vai poder ali acessar o teu perfil e conhecer um pouco mais, participar então das outras lives que você for fazer, dar uma olhada nas tuas dicas. Eu sei que vocês postam bastante conteúdo também. Uhum. Tá certo. Pessoal, eu agradeço muito por esse momento, principalmente a Jennifer, por ter me convidado. Por mais que a gente faça muito trabalho, às vezes o meu tempo de estar, né, na rede social ele acaba sendo um pouquinho pequeno, porém eu tenho uma equipe que faz o trabalho, né, que é o que eu estou falando, né, que faz o trabalho, posta material e que vai postar conteúdo. E esse conteúdo, com certeza, ele é um modo de compartilhar sabedoria para que possa auxiliar mais pessoas a poderem desenvolver os seus negócios, tá? E lembrando, né, para finalizar, eu quero desenvolver o meu negócio, eu tenho que me desenvolver também, né? O meu negócio, ele não vai se desenvolver sem eu estar me desenvolvendo. E geralmente aquilo que a gente peca é onde um negócio que a gente tem peca também. Então, eu quero que vocês deem um olhar para tudo isso, né? Porque quando você trabalha esse estado em você, você automaticamente trabalha esse estado no teu negócio e aí o teu negócio vai convergir para um estado diferente e você também vai estar acompanhando aquilo. Então, buscar dicas que simplesmente falam do negócio é legal? É legal. É interessante? É interessante. Vai sanar o problema em si? Não, não vai sanar. A gente tem que compreender que existe a questão técnica, que é essencial, no meu ponto de vista, até como professor, e existe a questão comportamental. E elas têm que ser associadas. Uma complementa a outra. E cada um tem um ponto de equilíbrio. Não existe um padrão para ninguém. Mas quando você busca o ponto de equilíbrio, você vai você vai manifestar novas oportunidades para o seu negócio, para os seus clientes. E aí a coisa vai ficar muito mais fácil. Perfeito. Na verdade, eu ainda não quero encerrar, eu só quero só queria, na verdade, encerrar esse primeiro momento, porque eu ainda tenho algumas dúvidas aqui do pessoal. Eu vou abrir a aqui, e aí algumas são mais vinculadas à parte mesmo do direito ali da questão da OAB, mas outras eu gostaria de te passar, como por exemplo, alunos meus sempre pedem, e eu fico super orgulhosa porque eu também acredito que a leitura é um dos principais mecanismos de aprendizado, né? Então, tem gente aqui pedindo sobre livros que a gente possa indicar nessa parte de empreendedorismo, de capacitação e desenvolvimento pessoal. Eu vou... Tá. Eu tô olhando aqui que eu tô aqui do lado da minha... Tem uma biblioteca... desculpe, tem uma biblioteca aqui do lado, né? Tem meus livros. E eu sempre fico muito próximo deles, tá? Eu vou pegar um livro que é legal, muito importante, que eu vou pegar aqui, ó. Espere aí. Eu também não posso dar um livro muito difícil de leitura, né? Vou pegar dois, na verdade. É uma leitura legal. Opa, tá errado. É uma leitura legal e é compreensível, tá? Então nós temos aqui o Inteligência Positiva. É muito legal esse livro. É do Shirzad Chamini. Ele é um livro de um cientista, ele é psicólogo, e aí ele fala um monte sobre os diferentes meios de aprendizado. Não é neurolinguística, ele mistura com a psicologia em si, mas não é psicologia tradicional. Oriento. E aí nós temos um outro livro que é muito bom, já conhecido há muito tempo, é o Daniel Goleman, Foco. Esse livro ele é bem interessante para iniciar assim um processo de se desenvolver como empreendedor. Então eu indico esses dois livros aí para você comprar ele digitalmente ou ele impresso mesmo, que eles são bem bons. Perfeito. Então tá aí, Amanda. Eu vou indicar também
Eu tenho um livro que eu gosto muito porque foi o livro que realmente me fez iniciar esse processo de expansão da consciência em relação até a limitações mesmo que eu tinha, dogmas, enfim, que é... meu Deus, agora eu fiquei com um penso em riqueza na cabeça, peraí. Que é Os Segredos da Mente Milionária. Uhum. Segredos da Mente Milionária é um livro que ele não está falando só sobre a questão financeira. Ele está falando sobre prosperidade, sobre abundância, sobre quebrar dogmas, sobre modificar a forma da gente pensar e questões até que vêm da nossa família, dos nossos pais, da forma como nos vendem a ideia sobre trabalho, sobre sucesso, sobre abundância e prosperidade. Então, para mim, esse livro foi o que abriu as portas da esperança dentro de uma visão realmente de expansão, mas também do empreendedorismo. Eu acho que ele é assim, um livro que te dá coragem, sabe? De se permitir dizer, não, realmente, esses sonhos que eu tenho não são bobagens. Eu consigo chegar lá. Um outro livro que eu acho que daí sim é interessante para profissionais da advocacia é um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, que é um livro que te explica quais são os mecanismos que os profissionais liberais podem utilizar para ganhar dinheiro sem necessariamente ter que estar sempre à frente do seu negócio. Então, ali ele te traz N dicas de como a gente pode fazer isso, tá? Então, eu deixaria hoje esses 2 livros, embora ainda tem Pense em Riqueza, tem vários outros livros Tem muita coisa. de desenvolvimento pessoal, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Também é um livro que te traz, assim, dicas sobre o que você deve fazer cotidianamente para atingir os seus objetivos, enfim, né? Tem eles. Mas vamos deixar esses então. E a segunda pergunta que eu tenho aqui, e que até é uma pergunta frequente em sala de aula, também é de um ex-aluno, é como trabalhar com a questão do marketing digital e as vedações, então, da OAB, né? Antes de eu passar a palavra para ti também trazer essa abordagem, eu só queria explicar, pessoal, que assim, ó, o que a OAB veda é realmente que a gente faça propaganda, publicidade no sentido da venda do serviço. Então, por exemplo, eu não poderia colocar uma chamada minha aqui dizendo assim, olha, promoção do contrato essa semana, né? Compre um contrato e ganhe 2. Ou então, no Sim. agendamento de uma ação civil, você ganha uma trabalhista. Eu não posso, quando a gente fala de mercantilizar, é trabalhar com o nosso serviço como se ele fosse apenas um produto que se encontra em qualquer lugar, como o Aracy falou antes, no varejo. Então, isso eu não posso. Agora, produzir conteúdos, por exemplo. Então, como que a gente faz, né? Produz conteúdos com dicas, fala a respeito, abre caixinha de pergunta e fala a respeito das principais dúvidas que o pessoal tem te mandado sobre um determinado assunto. Também é uma coisa que eu acho que é super interessante, são essas estratégias de vídeos curtos, né? De vídeos curtos em que você intercala uma fala, mas também conteúdo escrito, que a gente vê bastante ali nos Reels. Como isso tem dado, então, para o pessoal do direito até uma publicidade grande, né? Dizem que até mais do que os stories. Então, a gente tem N possibilidades. Eu trabalhei bastante tempo também em parceria com rádio. Eu fazia uma coluna dentro de uma rádio aqui em Passo Fundo, em que toda semana eu publicava um artigo dentro dessa coluna. E aí, algumas vezes também eles me chamavam para fazer a participação no programa ao vivo. Isso foi, na época, uma estratégia, né? Mas também algo assim que me fez ver que era possível utilizar outros mecanismos que não só Instagram, para que eu pudesse gerar valor para pessoas de um determinado nicho. E essa rádio era uma rádio que trabalha com um nicho bem específico aqui em Passo Fundo. Então, de fato, assim, gerava bastante resultado. E uma outra coisa que eu falo, que eu ainda acredito muito, é publicação de artigos.
A gente sabe que currículo hoje em dia não é o principal, né? Mas ao mesmo tempo, você utilizar todas essas ferramentas e ainda ter um currículo em que você mostra tudo que você já fez, todo o seu trabalho acadêmico, isso ratifica muito a informação que você está passando num vídeo. Quando a pessoa procura o teu currículo lá, no currículo Lattes, enfim, outras ferramentas que tem, isso a Aracy pode falar melhor do que eu, ratifica muito quem você, o porquê você está dizendo que você consegue fazer, que você faz com bastante técnica, com destreza, enfim, porque tem toda a tua história por trás disso, né? Então, eu acho que nós do direito, a gente tem que estar sempre publicando, não só esses conteúdos, assim, de mídia social, mas realmente conteúdos em revistas, conteúdos de artigos científicos mesmo, coisas mais técnicas, né? Mas eu vou deixar, parece, para te responder também. Vamos lá. Primeira questão importante. Fugir do varejo, você não tem um produto realmente que você vai colocar um preço, é chamado de venda indireta. Tá? Uhum. Então, assim, nós vendemos sem vender. É a melhor estratégia. Né? Então, como a colega Jennifer estava falando, nós temos que aprender a vender outras coisas que não precisam comercializar diretamente o que nós fazemos. Né? Por exemplo, uma live que está sendo feita provavelmente vai gerar algum tipo de contato ou para mim ou para Jennifer. É uma forma. Né? Natural. E existem N formas. O que geralmente acontece é que a pessoa, por ela mesma, com o conhecimento que ela tem, ela não consegue desenvolver a capacidade de poder gerar esse conteúdo. Não é que ela não saiba, tá? Ela sabe. Tecnicamente ela sabe. Mas nós temos que comercializar isso. E é diferente, tá? Saber e comercializar são duas coisas diferentes. Até porque existem muitas pessoas que sabem muito e não E não vendem muita coisa. a intenção, né? Isso. Até essa questão do número de seguidores no Instagram, né? O que isso significa? Depende qual é o grau de conversão. A pessoa pode ter lá 100 mil seguidores e não vender nada dentro da rede social. Por quê? Porque não sabe comercializar. Então, é importante você contratar ou ter uma mentoria de uma pessoa que saiba comercializar. Ela vai fazer um outro trabalho. Ela não vai saber o que você sabe. Ela vai saber extrair o que é essencial, pelo menos dentro do que eu percebo que é inteligente, para poder fazer o teu posicionamento. E aí, a partir disso, você vai gerar conteúdo dentro de uma estrutura já pré-concebida e que, em comum acordo, a gente começa a executar. É assim que funciona, tá? E a comunicação, quando a gente estuda, eu tive uma dificuldade muito grande também, porque assim como a Jennifer, eu acabei me formando em várias graduações, especialização, mestrado, e a gente vai qualificando tanto a nossa comunicação que ela se torna tecnicamente excessiva para a maior parte das pessoas. E aí, às vezes, eu falava alguma coisa em sala de aula, ou falava alguma coisa até na rede social, e as pessoas não sabiam o que eu estava falando, eu sabia. As pessoas que são da minha área sabiam. Mas a gente não vende para essas pessoas. A gente vende para a pessoa que é leiga, que não sabe. Porque a pessoa que sabe, geralmente, ela vai conseguir resolver a situação problemática dela. Né? Então, a gente tem que requalificar a nossa forma de comunicar o que a gente vende. E aí tem que ver realmente qual é a posição que a gente vai assumir para requalificar essa forma de vender o que a gente faz. Mas dizer não é comercializar, tá? Nós temos que aprender a explicar, mas temos que aprender também a comercializar o que a gente faz, que são duas coisas diferentes. Muito bom. Agora, e uma outra pergunta que eu selecionei, porque à tarde, eu não sei se você viu, eu abri as caixinhas e Sim, algumas eu vi. pessoas me mandaram nas caixinhas e alguns me mandaram aqui no privado. Então, eu peguei algumas principais até para poder aproveitar mesmo o teu conhecimento aqui hoje. Uma das dúvidas que o pessoal mais tem é a respeito de como cobrar o cliente. Olha só, tem uma coisa muito importante dentro disso. Eu adoro essa área, que é o seguinte. A gente está falando em estreitar relações e construir relação. Ponto 1, né? E aí, quando você cobra, você lida com objeções, que é algo negativo para as pessoas. Qual é a pessoa que gosta de ser cobrada? Nenhuma, né? E aí tem um impasse, que é o seguinte. Quando o profissional liberal ele é sozinho, como que ele faz? Porque a pessoa que cria a relação não pode ser a mesma pessoa que cobra o cliente. Tá? Um exemplo é o que nós fazemos, né? Por exemplo, no Instituto, eu nunca vou cobrar um cliente nosso, porque eu estreito relações. O meu papel dentro da venda segmentada,
que eu não falei sobre isso aqui, mas é muito importante da gente poder entender e aplicar. O meu papel é de closer, é fechamento, certo? Então, eu sou a pessoa, o intelectual, que vai lá, comercializa e aí estimula o cliente a poder sanar todas as suas dúvidas e leva ele à finalização, que é a assinatura do contrato. Esse é o meu papel principal, tá? Essa pessoa que cria a relação, ela não pode fazer o contrário, que é desconectar-se da relação. E como que a gente se desconecta da relação? Cobrando é uma das formas. Então, o profissional liberal, ele tem que achar uma alternativa de ele poder delegar uma outra pessoa para fazer isso. Ele tem que evitar de ele fazer isso. Senão ele vai estar trabalhando com os dois extremos, que é conectar a relação, que é gerar relação, e também desconectar-se da relação. E isso vai gerar, de certa forma, uma série de circunstâncias que vão ser danosas para ele no decorrer do tempo. Essa é a minha orientação. Tem uma outra pessoa que cobre para você. Valiosa. Olha só, interessantíssimo, né? Porque muitas vezes a gente até tem a possibilidade de fazer isso, mas é natural da advocacia que o cliente esteja sempre ansioso para saber sobre valor. E aí, no próprio atendimento, o cliente quer, então, que tu diga, né, mais ou menos uma perspectiva de honorários e tal. Eu trabalho com uma formatação que é a emissão de parecer, né? Então, Uma ótima estratégia, você sabe disso, né? Oi? Você sabe que é uma ótima estratégia. Sim. Nunca dar o valor no momento em que o cliente está solicitando. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, você pode errar na sua proposta. Isso aí. A primeira questão. Se você não para, não analisa, não lembra. Recorrente. Isso. Na minha área também. Eu posso errar muito o projeto se eu der um valor. Certo? É um erro que tu vai ter que manter durante muito tempo, né? Você tem que verificar o número de horas, no meu caso, o número de profissionais que vão participar de um determinado projeto. E isso quer dizer custos, tá? Segunda questão, você não mostra ao cliente que realmente você precisa desse tempo e isso te torna um especialista. A pessoa que vai lá e fala, meu processo custa R$1.000. Cara, é muito fácil. Não mostra que existe sim um momento em que você vai ter que estudar. Isso desqualifica o teu trabalho. Então, nunca deem o preço daquilo que vocês estão ofertando no momento que a pessoa está buscando. Algumas pessoas não vão se sentir bem, né, quando você não dá o preço. Só que tenha certeza que ela vai te enxergar de uma forma diferente e mais positiva. Com certeza. Eu aplico esse mecanismo porque no início da carreira, o que a gente fazia? A gente tenta sanar a dúvida do cliente, né? Então, tu fala um valor. E aí depois para e pensa, meu Deus, mas esse valor não tem nada a ver com o que seria. E graças a Deus eu aprendi isso cedo. Eu fiz isso no início e logo vi que aquilo não tinha como Tu sabe por que isso acontece, Jennifer? Tu sabe por que isso acontece? Por que quando a gente dá um valor, né, para um serviço, a gente pode se arrepender depois? O que acontece? Por que a gente faz isso é tão comum? Porque a nossa mente ela é destinada a trabalhar com processos emergenciais. Então, tudo que é emergencial é o que a gente vai focalizar e a partir daquilo a gente vai usar a lógica, né? Então, quando a gente foca no preço, a gente esquece de calcular o custo. E aí a gente dá o preço e aí quando a gente sai dessa relação com o cliente, vai para casa, tomar um chá, volta para o escritório, você vai voltar-se a outro processo emergencial que é calcular o custo e aí você vai ver que as coisas não batem. E sabe uma coisa que eu, inclusive, ensino no método 4x4 também, que é a questão de que o profissional liberal, nós advogados, pelo menos, nós normalmente não temos precificação. A gente não tem tabela de preço de acordo com a quantidade de horas técnicas. Então, isso também é uma coisa que eu até ensino no curso a elaborar, precificação. A gente precisa passar para o cliente também que o advogado faz o quê? Ele fala assim, 5 salários mínimos. O parâmetro não pode ser o valor do salário mínimo. O parâmetro é o quanto efetivamente você, como expert, vai utilizar de horas para chegar àquele resultado que você está propondo para o teu cliente. Com certeza. E eu vejo muito... A gente trabalhou com muitos advogados, né? E a gente deu muita orientação para essa área. E eu vejo o quanto muitos insistem em falar nisso. Por exemplo, você vai perguntar para a pessoa leiga 5 salários mínimos, mas ela sabe qual é o valor do salário mínimo? Né? Mas uma questão importante... desculpa, pode terminar, Jennifer. Não, pode falar. Outra questão importante, vamos entrar lá para a neurolinguística. Eu adoro navegar, né, nessas ciências. Nós aprendemos de várias formas, certo?
olhando, enxergando, a gente aprende mais de 80%, tá? Mas como eu havia falado, a gente vai atender a princípios emergenciais. Não é tudo que eu estou olhando do comportamento, do vocabulário do outro, que é realmente o que vai me chamar a atenção. Eu posso olhar só para o final, que é o preço. Se eu não criar um documento em que explique detalhadamente, não dá a capacidade de ele poder chegar em casa e observar o porquê que ele está pagando aquilo, observar qual é o objetivo de ele estar fazendo o que ele está fazendo, ou por que nós criamos um determinado projeto. Então, nós temos que identificar as formas que aquela pessoa aprende. Como é uma relação rápida, e geralmente a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe se ele aprende mais lendo, escrevendo, assistindo, ouvindo. A gente não sabe. Então, nós temos que manter o máximo de canais de aprendizagem. Falando, apresentando o projeto, escrevendo o projeto, enviando o projeto, a gente já atende a maior parte dos canais. Perfeito, perfeito. E eu acho interessante isso que você está falando, porque eu acabei desenvolvendo isso, claro que fiz cursos, enfim, né? Mas eu acabei desenvolvendo uma metodologia pro meu escritório, que são justamente 4 passos, né? É o atendimento, a emissão do parecer com uma proposta, depois o aceite do cliente e aí efetivamente a prestação do serviço. E eu conto um pouco disso lá no curso e também ensino aos colegas a como estabelecer esses processos dentro do seu escritório. Por quê? Porque eu notei, através desses processos, que, primeiro, eu conseguia terceirizar, porque na medida em que eu tenho um passo a passo, eu posso pedir para alguém me ajudar, por exemplo, numa proposta, né? Então, enquanto eu estou atendendo outro cliente, alguém está fazendo essa proposta para mim. Viu? O principal que eu aprendi em relação, porque a pergunta até foi em relação à cobrança, é que o cliente, quando você vai passar um valor para ele, ele tem que entender a lógica do valor. Então, como normalmente a gente trabalha com conceitos muito técnicos, enfim, o que eu coloco normalmente num parecer para fazer com que esse cliente entenda o valor da proposta? Eu coloco para ele o passo a passo do que vai ser feito. E aí muita gente diz assim, mas Jennifer, tu entrega o ouro pro teu cliente se ele pega o teu parecer e leva para outro advogado. Eu digo, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Primeiro, eu já cobrei meu atendimento. Então, tá tudo certo. Se ele realmente não quiser fazer comigo, ele tem liberdade para encontrar um profissional que ele se identifique mais. Mas o segundo, depois que eu construí o passo a passo na cabeça dele, na mente dele, dificilmente ele vai querer outro que execute aquele projeto, porque certamente se eu fiz o projeto, ninguém vai executar tão bem quanto eu. Jennifer, sabe por quê? Existe um gatilho em psicologia que é de relacionamento, que é chamado porquê. Por que que você? Por que que eu tenho que pagar tanto para você? É um gatilho em psicologia. Quando eu deixo claro o porquê, a resistência é menor de poder ter relação comigo. Tá lá na psicologia isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. Mas é isso então. As principais eu coloquei aqui. Teve um contato ali que me pediu depois Teve um seguidor ali que me pediu depois o teu contato. Então, se tu autorizar, eu vou passar, enfim. E tenho certeza. Autorizado. Então tá, tenho certeza que o pessoal vai aprender muito. Quem pôde participar, enfim, hoje, certamente anotou as suas dicas aí. Tu é uma pessoa que realmente tem muito conteúdo, não só específico, técnico, né? Mas nós somos também amigos e é sempre muito bom conversar contigo, porque realmente tu tem, assim, uma visão ampla das coisas, mas também com essa pegada de desenvolvimento pessoal, que tu sabe que é um assunto que eu também amo de paixão. Então, para mim, é um imenso prazer poder estar dividindo aqui esse momento contigo de novo. Eu vou deixar, então, essa live disponível aqui. Depois vou colocar no canal do YouTube também e vou te marcar. E aí, certamente, depois o pessoal vai poder também assistir de novo, anotar algumas coisas e entrar em contato contigo. Te agradeço muito, muito. E fico à disposição também para quando você precisar aí trocar ideias jurídicas, enfim, questões técnicas que eu possa contribuir. Certamente estou à disposição. Gratidão. Com certeza, né? Para quem não sabe, eu sou cliente da Jennifer, né? Obviamente. Então, e ela me atende muito bem. Eu fico muito grato pelo atendimento sempre.
muito prestativo. Então, também indico a Jennifer aí como um cliente satisfeito, tá, pessoal? Para Bom, finalizar essa live. E eu fico feliz, então, pelo convite, como havia falado. E eu estou à disposição, né? O pessoal pode seguir o Instituto Elos no canal do Instagram. Nós temos um website também, que é institutoelos.com. E tem o meu perfil pessoal lá, que eu compartilho várias outras coisas, além dessa questão de empreendedorismo. Tem muito a ver com a questão de autoconhecimento, que é o meu perfil pessoal, que é o Araci Balotin. Todos estão convidados para poder estar lá nesses perfis, que a gente vai compartilhar muito conhecimento e muita sabedoria. perfeito, então. Pessoal, nossa gratidão, então, vamos encerrando por aqui. E aí depois eu vou deixar disponível a live para que vocês possam assistir em outro momento. Um super abraço, Araci. Manda um beijão aí também para o Maurício. Pode deixar. E vamos conversando. Tá bom? Um abraço para vocês. Uma ótima noite. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.